Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Marisa, estarei aqui hoje acompanhando vocês ao longo desse episódio. Hoje temos aqui convidados ilustres para esse podcast, para esse tema maravilhoso. Eu não vou nem falar que são convidados, é uma família toda. Isso aí. Né? Trouxe a família inteira aqui para a gente falar sobre o nosso tema, que é sociedade em família. Então, vou apresentá-los aí, para quem não conhece ainda, o Wilson Rios está aqui conosco, ninguém conhece a gente. E hoje também a gente está aqui na presença da Damares. Damares, seja muito bem-vinda. Obrigada. Talvez as pessoas não conheçam, né? Porque são mais os bastidores, né? Eu vou contar um pouquinho mais sobre você. E também estamos com o Elias aqui hoje. Elias, bem-vindo. Ninguém conhece, né? Também ninguém conhece. Conhece pouco, né? Inclusive, se você for de Suzano, é capaz que você conheça o Elias por aí, mas em frente às câmeras é um pouquinho mais difícil. A gente conseguiu trazer O cachê é baixo. aqui. Quando o cachê é baixo. O cachê é baixo, Ô, pessoal, vamos aumentar Hoje o tá cachê. mais ou menos. Não, legal. Bom, para explicar para vocês, são os 3 sócios da Quinto Elemento. Aí a gente tem aqui, vou começar pela Damares, que ela é o centro, né? Damares é esposa do Wilson, irmã do Elias. Elias e o Wilson são cunhados. Então, imagina o que não deve ser aqui essa empresa com essa família toda unida. A grande família. Eu que eu digo. É uma ótima experiência. É. Uma ótima experiência de vida. O que vocês... O que eu posso dizer é que assim, a gente aprende todos os dias. Vários aprendizados todos os dias. Em 9 anos de Quinto Elemento, ainda estão colhendo aprendizados. Muito. O equilíbrio emocional é uma coisa que você quer testar a todo momento. Não, e realmente a questão de aprender todo dia, a sensação ainda que falta muito a aprender, né, para lidar com toda essa situação. Bom, então pra gente começar, eu quero que vocês me contem um pouco, né? Contem pro pessoal aí a história da Quinto Elemento. Como que surgiu, de onde que veio essa ideia, como que foi essa coisa de, vamos fazer em família? Bom, a Quinto Elemento, ela não nasceu uma empresa familiar. Né? Eu e o Wilson éramos colegas profissionais, né? Nunca, acho que, imaginávamos que seríamos marido e mulher, né? Verdade. Então, não foi a intenção de ter uma empresa familiar. Isso acabou acontecendo aí ao longo do caminho. Né? Aí a gente gostou tanto, né, que trouxe o Elias para agregar a família. Tinha pouca família, né, aqui dentro, aí a gente chamou Elias, né? Após um ano de negociação, eu acho que depois... É a história do cachê, né? O passe era caro, a gente ficou um ano inteiro ali, vamos. Quando nós fomos abrir a empresa, né, a contadora falou, né, vocês têm certeza, tal, isso acaba sendo um casamento, né, porque tá juntando finanças, objetivos, uma série de coisas quando você vai abrir uma empresa, né, quando você vai ter um sócio. E aí a gente ficou com aquilo, né, que a contadora falou na cabeça. E aí resolvemos já que estamos casados profissionalmente, já vou. Já casa tudo, né? Vou ver o pé na jaca, já casa com tudo. Não sei se foi a melhor ou a pior coisa, mas estamos aí. O meu tio e meu pai, eles também têm uma empresa, né? São sócios. E o meu tio recentemente falou, né? Eu estou casado com o meu irmão há 36 anos. É exatamente porque é um isso. casamento, né? É um vínculo que cria. Então, não tem como, a gente fala, né? A gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho, às vezes até mais do que com a família. Então, e aí quando você é sócio, você leva o trabalho para casa e traz a casa para o trabalho. Então, facilita um pouquinho as coisas, né? Então, dificulta muito mais, com certeza, né? Então, aí é só mais uma pimentinha, um temperinho que se coloca nas relações, porque um colega de trabalho, se você teve uma discussão, um desalinhamento, chega ao final do dia, cada um vai para sua casa, esfria a cabeça. Não, chega em casa, você olha a mesma cara lá. Então, eu acho que, eu não sei de onde surgiu, né, isso, mas assim, tem dias que eu vou embora que eu não quero saber de mais ninguém do meu trabalho, não quero olhar para a cara de ninguém e falar com mais ninguém. Da onde que vocês resolveram
Ah, não, gente, vamos casar, vamos ficar junto. Aí a gente sai do trabalho, fica pessoalmente junto, sai do pessoal, fica no trabalho junto. Porque vocês são pessoas que têm maior vínculo aqui, né? Vocês ficam praticamente aí as 24 horas do dia juntos, né? E fora isso, churrasco de Natal. Qual é o Final de assunto? semana. Não, churrasco de Natal. Qual é o assunto? Trabalho, quinto elemento. Trabalho, quinto elemento. É. Então a gente. Olha, tem que ter muito amor envolvido, gente. Não, eu vou falar assim, porque né? só amando muito. A gente começou, como eu falou, a ideia não era nem passar. A gente já se conhecia há alguns anos já, não passava pela nossa cabeça nos relacionarmos. É uma coisa que vai acontecendo, não tem um momento que você fala assim, nossa, vamos, né? Vai acontecendo naturalmente. Mas não tinha tempo mais para as outras coisas, então acho que é melhor fazer tudo com essa pessoa, porque você vai trabalhar, você vai Já otimizou o tempo. Porque quando você abre uma empresa, as pessoas falam assim, nossa, agora você vai trabalhar por conta, você vai ter vida, você vai... Pelo contrário, né? Aí não tem dia, não tem hora, não tem... Então é melhor estar tudo dentro da mesma casa. O início de quinto elemento era 7 dias por semana e em torno, sei lá, de 16, 18 horas de trabalho. Durante o dia a gente estava visitando o cliente e às vezes na madrugada, à noite, final de semana, nós estávamos produzindo os materiais, né, para levar. Eu sou de acordar cedo, eu não produzo bem à noite. Então o que eu fazia? Chegava, eu deitava e dormia. E aí eu dormia até 1h da manhã, 2h da manhã, acordava, trabalhava até às 7, produzindo, né? E aí tomava um banho e ia para os clientes. Às vezes, quando a gente tinha muito volume de trabalho, né? Ela já tem essa questão de produzir melhor à noite. Então, o que a gente fazia? Eu ia dormir, ela ficava trabalhando. Aí ela ia dormir 2h da manhã, me acordava, levantava e terminava. Trabalho em equipe, né? A gente fazia muitas vezes esse revezamento. Então, assim, se a gente fosse pensar, né, teve épocas da Quinto Elemento produzir 24 horas por dia. Porque era assim, né, a gente mudava os turnos. O horário administrativo eram os dois juntos, o cliente apresentando aquilo que a gente tinha produzido, e à noite a gente fazia revezamento. Ela produzia uma parte, produzia a outra, levantava e ia para o cliente. Agora eu entendi um ano de negociação. Porque para você aceitar entrar nessa sociedade... Mas isso a gente não contava. Essa parte, a gente só falava a parte boa, nossa, é consultor, nossa, quanta gente aprende, é legal, cada dia num cliente, cada dia, nossa, vários projetos, nossa, nunca aprendi tanto na vida. A gente só levava a parte boa, né? E até já fazendo essa pergunta para você, Elias, né? Você estava num trabalho estável, você já estava bastante tempo naquele trabalho. Como que foi para você essa virada de... Poxa, agora eu vou empreender, vou entrar nessa sociedade de cabeça, com minha irmã e meu cunhado. Então, na verdade eu nem pensei. Porque se eu tivesse pensado, não teria entrado, né? Só porque assim, eu nem pensava em participar de uma sociedade, de abrir uma empresa. Nada disso. Eu já ajudava ele, sábado, domingo, feriado. Eu já tinha uma noção da loucura que é ter uma empresa, né? Ainda mais uma empresa se iniciando. Né? E esse um ano que a gente brinca aí de que eles me chamavam, mas era mais pro final de semana, feriado e tal. Falei, gente, será que é isso que eu quero? Eu não pensava nisso. Se eu tivesse feito o meu planejamento estratégico de vida sobre ter uma empresa ou não, acho que eu não teria aceito. Porque de repente eu pedi minha conta no trabalho que eu estava, não porque eu iria entrar na Quinto Elemento, não. Nem pensei, foi motivos totalmente diferentes desse. Eu estava desempregado, ia colocar meu currículo no mercado, de repente eles fizeram amanhã você começa na Quinto Elemento. Então tá bom, melhor do que ficar desempregado, né? É melhor. Não sei, né? Ou não, né? Não sei. Naquele momento foi o que veio na minha cabeça, melhor do que Como é que foi o seu primeiro dia? No dia seguinte, eu falei, vou chegar, vou tomar um café, vou conversar, ver como que funciona uma consultoria que é totalmente diferente de quando você
cuida de um departamento, consultoria é totalmente diferente, né? A abordagem, como que eu vou abordar, né? Eu queria fazer um planejamento dos dias que eu fosse fazer consultoria, onde, qual o endereço, que cliente, me fala um pouco do cliente, qual o perfil dele. Não, me liga 8 horas da manhã, você vai no cliente tal, qual o endereço? Vai olha no Google, olha como que é. Mas o que eu vou fazer lá? Consultoria financeira, cara. Financeira. Você fala, bate lá, vê quem é o financeiro e fala, a gente não tinha tempo para nada. Até porque nós dois somos da área de RH. Até então a gente fazia consultoria de RH. E como que eu vou ensinar ele a fazer consultoria financeira? Não tinha a menor ideia. E para mim, você trabalhou em finanças, vai lá, faz a consultoria, mas como é que é? Não sei, você que trabalha com isso, vai lá. E assim foi. Então, assim, o que eu percebi? Totalmente diferente quando você está no departamento financeiro fazendo do que você ir para ensinar alguém a fazer. A minha vontade era chegar lá, arrancar a pessoa e fazer. Fazer por ela, né? O empresário seria mais barato, né, eu chegar lá fazendo do que ensinar uma pessoa. Porque primeiro você tem que ver o perfil da pessoa, como que você vai falar, se pisa em ovos e tudo. E eu não estava preparado para isso. Eu queria chegar e produzir, entregar e tal, tchau, tchau, acabou, vou no outro cliente e não é nada disso. Então, assim, no primeiro mês ou nos primeiros meses é um sofrimento terrível, né? Até recentemente nós tivemos um colaborador aqui que passou por isso, né? Ele saiu porque ele não se adaptou. Ele já coloca o chip. E outra, A consultoria é muito diferente. E muito recente na consultoria, eu estava atendendo 10, 12 empresas. Em uma semana, seria em 5, 6. Aí à noite você fala, amanhã eu vou tal, eu já tenho que preparar, mas aonde que eu parei, o que eu fiz lá, porque se chegasse e falasse, peraí, me fala onde nós paramos. Não é assim, né? Então assim, é um aprendizado muito forte pra gente, a gente tem que virar o jeito de trabalhar de uma hora para outra. E o que eu falo é que a Pintoramento, ela era uma pessoa jurídica, né? Mas nós atuávamos como 3 pessoas autônomas, né? Não tinha uma estrutura de empresa, então nós não tínhamos funcionários, não tínhamos um escritório físico, porque começou eu e o Wilson. O nosso escritório era o porta-mala do carro. Você abriu o porta-mala, tinha de tudo ali, né? Aí tinha projetor, tinha caneta, tinha prancheta, tinha todos os nossos materiais, estavam tudo no porta-mala. E as nossas reuniões eram na padaria. Na padaria? Quando não era em casa. Outra coisa, quando não era em casa. E outra, churrasco. Passava a semana inteira, um via outro. Ia se encontrar na sexta-feira, 5 horas da tarde. Era um barato. 5 horas da tarde, porque a gente marcava para ir almoçar no domingo junto para falar do trabalho. E quando que deu essa virada de chavinha de vocês de não, somos uma empresa, vamos nos profissionalizar, assim, vamos atrás de mais profissionais, vamos começar a agregar aí todas as soluções para Quinto Elemento? Teve essa... Eu acho que também é uma coisa. Ou foi uma coisa assim, estamos cansados, cansei de trabalhar 24 horas por dia, porque isso também chega uma hora que a gente chega no limite, né? Foi mais uma necessidade. Isso. Sim, a gente estava com um fluxo de demanda muito grande, né? E aí um dia a gente falou, não, peraí, a gente vai precisar trazer gente para nos ajudar. Até então não era nem uma questão de ter mais consultores, a ampliar o leque. A gente precisava de alguém que nos ajudasse, porque a gente perdia muito tempo com coisas operacionais, digitações, montar relatórios, imprimir, cadernar coisa, né? E aí a gente falou, vamos contratar um estagiário para dar uma força para a gente? Vamos. Aí a gente falou, peraí, ter estagiário já muda totalmente o nosso conceito de empresa. Sim. Porque não dá para chegar para o estagiário e falar assim, toma um notebook, né? Fica na sua casa, a gente vai se encontrando aí. Não, nós vamos ter que ter um escritório. Aí foi aí que a gente começou, esse foi o primeiro passo, assim, né? Ter um estagiário para nos ajudar. Também veio uma pessoa de vendas, né? Para também nos ajudar, porque no início nós fazíamos tudo. Né? Vendia, entregava. Sim. E até uma coisa que o Elias falou, que eu até queria reforçar. Se a gente tivesse planejado a abertura da Quinto Elemento, a gente não tinha aberto. A Quinto Elemento aconteceu. Aconteceu. E não me arrependo, mas assim, se na época a gente tivesse colocado tudo na ponta do lápis, né? Se a gente tivesse uma ideia de como seria,
nisso não. E eu acho que assim, se nós tivéssemos, né, o conhecimento, a vivência que nós temos hoje também, acho que teria sido muito diferente, né? A gente não fez plano de negócios, então assim, tudo que hoje a gente ensina aos nossos clientes que tem que ser feito antes de abrir empresa, porque nós passamos isso, sentimos a dor realmente disso, aprendemos na raça, assim, né? E aí foi gerando os aprendizados e a gente foi evoluindo, então foi tendo equipe, foi tendo especialistas em cada área, uma equipe focada, né, a equipe comercial para trazer vendas, até nós três mesmo, aí foi dividindo um pouco das funções. Hoje podemos dizer que nós atuamos muito pouco em cliente, acho que o Wilson hoje é o que mais atua, eu e o Elias hoje muito pouco, né? Hoje a gente cuida mais da Quinto Elemento do que de cliente, porque por muito tempo nós cuidávamos, fazíamos consultoria de cliente e esquecíamos da gente, né? Fazíamos aqui da porta para dentro, a gente acabava deixando acontecer, né? E é o que acontece, né, com um empreendedor novo, né? Tá chegando agora, igual vocês falaram, aconteceu, né? Não foi nada que a gente planejou. A gente, na verdade, a gente recebeu um checkmate, né? Foi. A gente estava prestando serviço, vamos assim dizer, né? Para um amigo da Damares, né, para uma empresa. Ela começou o trabalho lá, aí ela precisava de uma ajuda na parte de gestão, fui ajudá-la. E aí um dia eu falei, e aí, vocês vão fazer isso de verdade ou vocês vão ficar aqui só me ajudando? Né? Não sei, a gente nunca pensou nisso. Não, porque eu tenho alguns amigos que eu comentei e estão interessados. Então, vamos tomar um café? Vamos fazer isso, vamos fazer isso de verdade, né? E aí naturalmente começou esse processo das indicações, né? Do marketing boca a boca, vamos assim dizer. E com menos de um mês de oficializar a abertura da Quinto Elemento, a gente já tinha 5 clientes. E a gente não sabia como lidar com aquilo, né? Nem como cobrar. A gente não sabia como cobrar, a gente não sabia como fazer, a gente não sabia nada. E assim, num espaço de tempo muito curto, a gente já tinha 5 clientes, a gente nem dava conta dos 5. Quando que nós vamos pensar em fazer plano, Cara, eu estava mais preocupado em entregar as coisas no dia seguinte do que qualquer outra coisa, né? Depois de alguns anos, aí começou a crescer a equipe, aí a gente começou esse processo também de profissionalizar, vamos assim dizer, né? Começar a colocar papéis e responsabilidades para cada um de nós. Né? Que é uma dica muito importante para todas as empresas familiares. Algumas pesquisas dizem que de 80% a 90% das empresas no Brasil hoje são familiares. Né? Então, acredito que todas essas dores aí que nós já passamos e outras, né, que são atuais, faz parte do cotidiano aí de muita gente. Então, essa acho que é uma dica muito importante. Profissionalizar realmente, definir muito bem papéis e responsabilidades, independente do grau de parentesco que se tenha com as pessoas. Você tocou num ponto bem legal, até algo que me desperta a curiosidade aqui. Como vocês dividem aqui na Quinto Elemento os papéis de vocês? Porque 2 pessoas de RH, uma pessoa do financeiro, tendo que cuidar de tudo, né? Administrativo, financeiro, a parte das pessoas da Quinto Elemento, a parte comercial. Como que é essa divisão aqui para vocês? Quando a empresa ela é pequena, é fácil. Você não tem funcionário, é muito mais. Quando era só nós 3 fazendo consultoria, era uma correria que não tinha tamanho. Porém, a gente não tinha essa preocupação com o colaborador, funcionário, a gente não tinha essa preocupação, não tinha preocupação em manutenção de escritório, não tinha muitas preocupações, a gente não tinha. A responsabilidade era mais vocês. Exatamente, era só nós, o que a gente fazia era pra gente e acabou. Mal a gente fazia uma reunião mensal, anual, não tinha isso. Hoje não, hoje a gente tem que ter essa divisão de tarefas, porque aumenta muito o leque quando você tem colaborador, escritório e tal. A complexidade começa a aumentar, né? Quanto mais gente vai chegando, porque assim, até dou esse exemplo nos treinamentos, né? Quando eu falo sobre essa questão de gestão. Quando éramos nós 3, né? Vou até falar mais simples, quando era eu e a Damares,
A gente ia no cliente, aí o cliente falava assim, porque eu tô com problemas X, Y, Z. Legal, a gente anotava tudo, chegava em casa, e aí? Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. A gente montava o projeto, precificava, montava a proposta, ia lá no cliente. O projeto é esse, assim, assado, não sei o quê. Legal, mas isso não, isso eu quero mais foco, isso não sei o quê. E você me dá um desconto? Dou um desconto. Você parcela? Parcelo. Tal, beleza. O que ficou definido, a informação já estava com a gente. Né? Nessa época ela cuidava também do administrativo, né? E aí então eu já chegava, já gerava os boletos, fazia o contrato. A informação estava sempre com a gente. Quando teve a primeira contratação na área de vendas, já mudou toda a dinâmica. Porque a pessoa ia lá visitar o cliente, chegava, falava assim, então, visitei o cliente está com um problema X. Eu falo assim, mas isso. Não sei, não perguntei, mas eu não consigo mexer na proposta, eu não consigo desenhar o projeto sem essas informações. Eu vou ligar para ele. Então eles têm que falar, o que a gente já deve começar a fazer? Um checklist, treinar a pessoa. Montar os processos, né? A gente começou a exatamente isso. Aí a gente precisou começar a fazer reunião semanal de acompanhamento, de não sei o quê. Começa a aumentar a complexidade, né? Hoje, basicamente, a gente se divide... A gente já teve várias configurações, a gente já se dividiu de várias formas, né? Todas as formas. Porque também vai muito do momento, da necessidade, né? Do time da empresa. Toda empresa ela é muito dinâmica. E essa flexibilidade é importante, Sim. né? E também saber, né? Cada um passar aí por... E muitas vezes a gente não tem essa flexibilidade. Então a gente tem que aprender a ter. Porque ou você aceita aquela nova função, mesmo que você não esteja preparado, mas você vai ter que se preparar para assumir aquela função, porque é uma necessidade da empresa. Ou você fala, não vou fazer e estou fora. Né? Como somos aqui, né, nós três aqui, todos PNLeiros, né? Todos formados em PNL, o indivíduo mais flexível domina o sistema. Então precisa ter essa flexibilidade, né? Eu acho que talvez o que menos foi flexível aqui de todos fui eu. Né? Concordo. Não, por exemplo, eu nunca fiz a parte administrativa. Se chegar e falar assim, como é que faz para gerar um tipo de boleto? Eu falo, não sei nem a senha do banco, não sei nem o número da conta. Eu sempre fiquei muito focado nos clientes. Área técnica, né? Área técnica mesmo. A Damares e o Elias já tiveram na área técnica como consultor. O Elias já teve à frente da parte de terceirização, que é um produto que nós temos. Hoje ele está de volta interno. Então, quando ele esteve fora, a Damares cuidou 100% do administrativo, inclusive dessa parte financeira, tudo. Hoje é o Elias, né? Então, até como eles falaram, hoje os dois estão mais internos. Você falou, o Elias na parte mais técnica, mais hard, mais financeiro, jurídico, compra, contabilidade, essas coisas mais técnicas, numéricas, né? A Damares fica mais na parte de pessoas, né? Cuidando das equipes, fazendo a coisa funcionar aqui dentro. Voltando um pouco para as raízes, né? Porque financeiro, RH, então trabalha isso. E eu pouco aqui dentro, muito mais na questão com os clientes, atuando aí na parte de consultoria, na parte de treinamentos, então a gente se divide assim, mas no futuro a gente pode mudar isso de novo, conforme vai crescendo, conforme a gente vai entendendo, aí a gente vai mudando. Né? É muito bom para aprendizado, né? Porque você acaba aprendendo, tem que se moldar realmente, tem que buscar aprender coisas novas a todo momento, conforme as coisas vão evoluindo lá fora, aqui dentro também precisa se moldando. Sim. Exige bastante, mas essa parte eu acho que é uma parte boa. Mas eu ia falar, mas não é toda essa florzinha que a gente está... Aqui, de novo, é que nem quando a gente estava chamando o Elias para trabalhar, só está contando a parte boa, né? Você acha que essas mudanças foram fáceis? Essas mudanças foram... Não, a gente sentou, definiu, conversou, saiu alinhado, abraçadinho. A gente vai falar das dificuldades, porque eu acho que esse é um ponto bem importante, né? A gente falar também das dificuldades e das coisas boas também, porque a gente não pode deixar de também tirar as coisas boas de tudo isso.
Hoje vocês três têm o mesmo peso dentro da sociedade, certo? Sim. Sim. Como que funciona a tomada de decisão de você? Ainda bem que é um número ímpar, né? Pra gente começar. Mas como que funciona a tomada de decisão? O que o Wilson quer, a gente faz. E era isso que eu ia perguntar. Qual que é o limite? Qual que é o limite de cada um, né? Porque assim, Wilson, não concordo com o que você falou. Isso A gente pode não concordar, mas É muito simples. para É muito evitar simples. briga, para evitar. A exposição agora. Gente, é muito simples. A gente tem duas diretrizes básicas na Quinto Elemento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e todo mundo pode fazer tudo o que quiser, desde que seja do meu jeito. Ai, Pronto! Muito democrático. Para não ter conflito, para não ter briga, tem que acontecer dessa forma. Mas é óbvio que no dia a dia não é bem assim que acontece. Na verdade, o que custou para a gente chegar nesse modelo de hoje? A gente faz uma votação. A gente está discutindo um assunto, a gente faz uma votação. Quem ganhou, quem perdeu, azul samba. Vai ter que aceitar o voto dos dois. É importante. Não que isso seja fácil, que seja tranquilo de chegar na decisão. Isso. Não. Mas quando a decisão é tomada, quando precisa tomar uma decisão, já discutiu, e a gente não chega no bom senso, os três não chegou no bom senso, não importa quem seja, aí a gente joga para uma votação. Mas tudo isso foi como aprendizado, porque a gente não se entendia, a gente tem que bolar uma maneira para a gente conseguir a fazer o melhor para Quinto Elemento, que é o melhor para nós três. Só que temos aí opiniões, temos tudo diferente um do outro, pensamentos diferentes, metodologia às vezes até diferente, mas nós precisamos criar, foi preciso criar a metodologia Quinto Elemento. E tudo, né? E uma das coisas que a gente também fez, que eu acho que é uma dica muito bacana, é a gente inseriu a Sheila dentro desse contexto. Ela funciona como uma mediadora. Ela passou a ser uma mediadora, né? Por uma questão de perfil. Uma questão de perfil, ela é mais calma, mais centrada, mais equilibrada. E tem uma credibilidade muito grande, assim, com os três. Né? Sim. Então ela tem um peso, né? Quando ela fala, quando Tem a gente conhecimento. puxa a orelha, é a hora da gente. Ela tem conhecimento, entendeu? Então ela também não chega aqui mais uma dando uma opinião. Sim. Ela traz uma imparcialidade, ela traz conhecimento, ela traz base para as nossas discussões. Então isso ajudou muito a nossa questão da tomada de decisão, porque até então a discussão ficava muito eu quero, eu acho que tem que ser assim e E era muito pessoal até, né? Depois que você começa a crescer, começa a ter funcionários, aí você entende que não é mais o que eu quero, é o jeito que Quinto Elemento de ser. Não adianta fazer do meu jeito, fazer do jeito do Wilson, fazer do jeito do Elis. Ora vai ser. Sim. Ora o meu jeito é o melhor. Ora o meu jeito não é o que vai ser feito e eu vou precisar me adaptar a isso. E o ponto-chave que eu vejo é a intimidade por ser parente muda totalmente o jeito, a forma, o como. A forma que eu converso com eles não é a forma que eu converso com o colaborador. Não, vaso É voando. totalmente diferente. Já, Vira o Hulk, tem um Hulk aqui na sociedade. Exatamente. Então, isso hoje já está muito melhor. Sim. Muito melhor. A gente aprendeu aí na cidade a entender um pouco o outro. E até com a entrada de colaborador, eu pelo menos fiquei pensando, por que a gente não se trata um ao outro, que nem a gente trata um colaborador? Isso é muito importante. E por que no churrasco tem que falar naquela época sim, era só nós três, a gente não tinha outro período para se conversar. Hoje já não. Hoje a gente evita muito. Hoje a gente evita muito. A gente, assim, muitas das vezes eu estou no churrasco, isso, desconversa e tal, e na segunda-feira a gente fala sobre aquilo. Não, a gente até teve uma situação, né, com um colaborador nosso, aconteceu numa sexta-feira. E no sábado a gente estava num aniversário, né? Sim. E aí ele chegou e falou, tudo bem lá, aconteceu lá. Não estou aqui sabendo e tal. Depois a gente conversou ali 5, 10 minutos e falou, então tá tudo certo? Eu falei, não, tá tudo certo. Então beleza, então na segunda-feira a gente conversa. Ponto. E passamos o aniversário todo, a gente não tem mais essa coisa, né, de ficar conversando.
Eu e ela ainda a gente conversa bastante em casa sobre trabalho. Hoje com a terapia isso vem evoluindo e vem É melhorando. uma boa dica, terapia, gente. Nossa. É terapia de Senhora. casal, é terapia de solo, né? Dá tudo Tinha de junto, tudo, mas terapia ajuda foi bastante. muito bom. A gente conversa, até porque como eu fico pouco aqui, então a gente acaba conversando mais porque a gente, atualizações, alinhamento das coisas, tal. Mas a gente evita ao máximo falar de trabalho em casa, que foi uma das coisas que a gente foi aprimorando. E a gente... Já teve épocas que isso foi muito crítico, assim, muito Sim. crítico mesmo. Assim. Já chegamos a querer dissolver sociedade, dissolver casamento, sabe? Acabar com as relações por conta de intrigas e brigas mesmo, por não saber separar as coisas. Hoje eu acho que isso tá muito melhor, mas ainda temos um longo caminho aí a percorrer, né? Acho que a inteligência emocional é uma coisa que a gente precisa cuidar todos os dias. Eu fico pensando, se comigo já é diferente, eu imagino os dois. Dentro de casa, 24 horas. Porque com ele ainda é aquela história, né? Por mais que é família, mas a gente não mora junto. Então, ficou meio atravessado, cada um na sua casa. Eu mesmo, que apareço aqui tipo 1, 2 vezes por semana, nossa, vou ver semana que vem mesmo, tá tudo certo e tal. Mas eu e ela não. Tem que resolver. À noite estamos em casa. E acontece de alguém, por exemplo, né? Um dos dois falarem assim: Elias, você está fazendo aqui esse pagamento desse boleto da forma errada. Aí você fala: olha, não, peraí, aqui é meu, aqui vocês não entram. Existe esse limite de vocês verem alguma coisa e falar: peraí, deixa eu dar um pitaco aqui no trabalho do Wilson, ou não, tem esse limite de. Ou não, Wilson, ó, tô vendo aqui, a gente consegue fazer de uma maneira melhor. Como que funciona essa dinâmica aqui de vocês? Para mim, os feedbacks funcionam muito bem, porque sempre nós falamos isso para os clientes, sempre tem o que melhorar, né? Processos, né? Sempre tem o que melhorar, mas a gente tem que um conversar com o outro para provar, não, estou pagando o boleto, está certo, é assim mesmo, esse boleto é isso mesmo, né? Ou não, puxa, paguei errado, como que vai reverter isso e tal. Melhorar o nosso processo, cobrança de cliente e tudo mais, a gente discute bastante, né? Sobre inadimplência e tudo mais. Mas eu não tinha essa flexibilidade. Hoje eu já tenho essa flexibilidade. Eu não faço terapia, mas eu sofro bastante. Ainda não faço. Vocês entenderam o quanto que a gente sofre, né? Eu não faço ainda terapia, nem Ainda. Mas assim, eu aprendi a receber feedback. A Santa Val também, né? Nossa. Mas aí você puxou um assunto que o meu casamento também estava indo para o espaço também, porque eu levava tudo para dentro de casa. Hoje eu não levo mais. Peraí, se eu peço para eles, dentro de casa, não conversar sobre o trabalho, por que lá dentro da minha casa eu vou conversar? Até porque vai ter uma pessoa que nem sabe o que realmente está acontecendo aqui. Se ela defender a Damares, se ela defende o Wilson, eu estou defendendo os dois. Não, porque às vezes eu penso que eu estou certo, né? Então tem que me defender, e não é, às vezes eu estou errado, então ela defendia eles. Eu falei: peraí, você está do meu lado ou do lado deles? Não, eu estou do lado certo. Causando. Então eu falei: parei, não levo mais coisa para casa. Né? Quero saber a sua opinião, você tem que me defender, pô. A mesma coisa, se eu levo alguma coisa relacionada a nós três, se eu tomo algum partido, se eu tenho uma opinião diferente da dele, igual ao do Elias, por exemplo, você está defendendo para ser irmão. Eu não falo assim não. Eu acho que eu não pra falo você, assim não. Né? Pra você deve ser muito mais difícil. Deixa eu só o Wilson falar. Não é assim não que eu falo com você. De novo, você defendendo o irmãozinho querido, né? É assim. É assim, entendeu? Mas você não defende o irmãozinho querido, entendeu? E como que você faz pra equilibrar esses pratinhos, assim, né? Marisa, eu tento. Tá defendendo o maridinho, tá defendendo o irmãozinho querido. Eu acho que é Qual que é essa guerra aí? Não, porque ela nunca defende o marido. Ah, meu Deus do céu. Ela nem veio semana passada, ela te foi 2 vezes, você contou isso hoje. Gente, eu preciso fazer uma declaração aqui. Em 9 anos e meio de treinamento, eu consegui ganhar dois feedbacks positivos da minha sócia e esposa, no mesmo dia ainda. Para quem conhece, então vai saber. Mas assim, tem um ponto que eu acho que é muito importante
e que é o que causa muitos problemas em empresas familiares, e muitos clientes que a gente chega tem essa questão de, às vezes, até acontecer algumas rupturas, né, por questões financeiras. E eu acho que isso aqui dentro da Quinto Elemento é muito tranquilo entre nós três. Então, tanto a questão de separar, né, o que é vida pessoal, o que é vida profissional, e entre nós três também. Igual a gente até falou, o Elias, em relação a boleto, em relação a essas coisas. Eu sou uma pessoa que adora dar pitaco. Eu dou pitaco em tudo. Eu dou pitaco com eles, eu dou pitaco com um colaborador, eu dou pitaco em tudo aqui. Tudo que eu vejo que eu tenho que dar pitaco, eu dou pitaco. Adoro me envolver com as coisas. Como a gente diz aqui, ela fica dançando. Mas assim, intrigas, brigas, por essa questão financeira, eu acho que isso nunca aconteceu. Se o Elias fizer alguma coisa lá, tá feito, entendeu? Se eu preciso fazer alguma coisa, o Wilson precisa fazer alguma coisa em relação a aprovar alguma coisa em relação à empresa, isso sempre foi muito, muito tranquilo. A gente nunca chegou, acho que, ter uma briga, uma discussão por essa questão. Entendeu? Então, isso eu acho que é muito positivo aqui dentro. Tanto a questão de separar vida pessoal e profissional, que isso é muito, muito certinho. Né? A vida financeira, pessoal e profissional. Isso sempre foi muito separado, né? Desde o começo. Muito bem organizada. E também essas questões das decisões financeiras mesmo da empresa. Hoje o Elias cuida do financeiro. Ele faz uma apresentação mensal para nós. Sim. Mas às vezes ele toma decisões que na hora ele precisa tomar. Tomou, fez, depois ele comunica o que foi feito. E sempre foi muito tranquilo. Ou se a gente acha isso aqui, a gente acha que dá para melhorar, que dá para... Mas o que foi feito, entendeu? Então isso acho que é bem tranquilo. Até duas coisas, né? Falando da sua pergunta e também falando um pouco do que ela trouxe aqui. A questão dos pitacos, né? Eu vou dividir isso em 3 partes. Existe aquela situação onde está sendo feito errado. Aí a gente chama, dá o feedback... E o feedback exigindo uma mudança. Você está pagando errado, só pagar certo. Não tem muito o que discutir. Então, qualquer coisa que realmente está fora, que está errado, a gente chama, conversa, dá o feedback e fala, ó, tem que ser assim. Né? Em qualquer um de nós 3. Existe aquela situação que também é assim, não, você está fazendo certo, mas tem esse jeito melhor de se fazer. Poxa, que legal. Mas também existe uma prerrogativa de... Tá, mas eu me sinto mais confortável em fazer assim. Tá impactando? Não. Eu prefiro fazer assim. Ótimo. A gente também dá muito essa liberdade. Até um exemplo. Ah, se ele está pagando certo, está pagando errado. Não sei nem como é que ele faz para pagar. Entendeu? Então, não, ele tem total autonomia para fazer isso. Entendeu? É o jeito dele. Então, cada um na sua área tem total autonomia, né? Então, isso, quando a gente vê alguma coisa, a gente trabalha muito essa questão da melhoria contínua. Então, a Maris falou que gosta da pitaco. Ela gosta da pitaco, eu sou chato, entendeu? A gente tem um nível de exigência maior. Então a gente sempre busca, faz assim que é melhor, faz assim, faz assado, faz não sei o quê, né? Então a gente vem buscando sempre essa melhoria. Mas uma coisa também que ela falou sobre essa questão, a gente nunca brigou por causa de dinheiro, independente de qual situação que a gente está. Não existe isso. Passamos por momentos complexos, mas... Okay. Isso não é discussão entre nós. E outra questão, essa questão também da autonomia. A gente busca muito, a gente fala, né, de sempre estar em consenso. Então, sempre que possível, a gente vai trazer, vai discutir, né, não só entre nós, mas também com a liderança, tal, a gente vai discutir as coisas. Mas se acontecer alguma coisa e um de nós tomarmos decisão, os outros 2 assinam embaixo. Lógico que a gente conversa em casa. Né? Depois a gente lava uma roupa suja, mas fiz isso. Parabéns. A gente fala muito aqui o seguinte, bola que pelo chuta. Então, em situações que são necessárias, né, tomei tal decisão. Perfeito. Vamos para cima agora, vamos resolver. Tomei a pior decisão do mundo, fiz
merda. Vamos lá, vamos resolver. Quase. Depois, não, com a questão externa. Depois interna a gente lava roupa suja. A gente abre a nossa lavanderia e lava a roupa suja. Mas tá feito, tá feito. E tem algum case assim porque eu acho que assim, o mais difícil deve ser realmente essa separação, né, de vida pessoal para vida profissional. Tem algum case aí de uma situação que foi o limite ali para vocês? Vocês falaram, não, peraí, ou vamos ficar aqui sócios ou vamos ficar família, porque desse jeito não dá. Teve alguma coisa assim, desse tipo, algum acontecimento específico? Olha, eu não vou lembrar de nenhum acontecimento específico, porque a sensação que eu tenho é que não é que acontecem fatos, que acontece uma ruptura. É um acúmulo do dia a dia. A relação ela vai desgastando, é um conflito hoje, é uma divergência amanhã, é uma cara fechada depois de amanhã, é uma resposta depois, até que às vezes vem uma situação tão boba, tão tola, cara, não aguento mais, vou parar com tudo, não sei o quê. Por quê? Porque é aquela gota d'água. Você fala assim, nossa, mas fazendo tempestade por causa disso. Não, é porque já está saturado. Então, o que a gente tenta, que é o nosso maior exercício, é manter a caneca vazia. Né? É nunca esperar chegar a gota que vai transbordar. Caiu uma gotinha, vazia. Já vamos conversar, já vamos falar, já vamos pôr isso em pratos limpos, porque se começar esse acúmulo, chega uma hora que rompe. Né? Até porque nós somos três pessoas muito diferentes. Né? O Wilson é muito mais explosivo, expansivo, então o que ele tem para falar, ele chega e fala, às vezes nem como bom tubarão, né? Às vezes nem fala da melhor forma, porque dependendo do estado emocional, é do jeito que ele chega e fala. O Elias já é mais quieto, já é mais na dele. Então, para ele falar é porque o copo já está do meio para cima, né? Eu também, hoje eu falo muito mais, mas por muito tempo eu também fui, ouvindo e enchendo, e aí a hora que transbordava, aí sai espanando mesmo assim, né? Então, eu acho que hoje eu acho que o maior exercício realmente é isso, é não deixar o copo encher. Porque o que pega mais são as pequenas coisas, né? As pequenas coisas que vai enchendo o copo e a gente não percebe. As grandes não. As grandes já chega e já resolve. Está com um problema aqui, já. E aí vamos resolver isso e tal. As pequenas, vou deixar para lá. Vou deixar para lá. Não, isso é um exercício que a gente precisa fazer. Não importa se é pequeno ou é grande o problema. A gente tem que sentar e conversar. Tanto é que nós temos reuniões às sextas-feiras, justamente para isso. Para a gente sentar e conversar. O Wilson não está participando muito às sextas-feiras, porque ele não está, ele está fazendo gestão de uma empresa, e ele tem que estar nessa empresa. Mas eu e a Damares, a gente conversa muito sobre isso. Sobre como que está o caixa, como que está assim, como que vai fazer ali e tal. Porque a gente precisa prestar conta também, são sócios, né, também. E aí eu sei que qualquer problema que precisar envolver o Wilson, à noite ela chegou, precisamos segunda-feira sentar, conversar sobre isso, porque nós estamos com problema assim. Mas assim, o que nós não podemos, até uma dica, né, para quem tem empresas familiares e está nos assistindo, não importa o que seja, pequeno ou grande, senta e conversa. E eu também aprendi, do portão para frente eu não sou parente. Não sou. Do portão para frente eu faço igualzinho funcionários. Do portão para frente, meu amigo, não sou seu amigo. Aqui a gente é um profissional. A gente brinca, claro. A gente trata todo mundo bem, né? Às vezes não também, mas a gente acaba recebendo feedback depois. Seres humanos, né? Na nossa avaliação de desempenho que a gente recebe, também a gente vê lá os feedbacks, que as pessoas. Vocês também recebem avaliação. A gente recebe a avaliação de as coisas negativas também. Mas a gente procura. Eu pelo menos estou procurando tratar eles igual eu trato o colaborador. Eu particularmente, né, pessoalmente falando, né, a gente sabe, tenho contato com vocês há mais tempo, também tenho contato com o Elias aí,
E eu acho muito legal essa dinâmica de vocês, tanto pessoal quanto profissional, né? Porque eu vejo muita dificuldade das pessoas quando elas estão no pessoal de se relacionar como irmãos, como marido e mulher, né? Misturam muito as coisas e eu acho que vocês têm uma dinâmica legal. Então, assim, o pouco que eu participo, porque às vezes eu acabo participando um pouquinho, né? A Val vem aqui, a Laurinha tá aqui, e aí às vezes eu vejo vocês dois conversando sobre o pai. Eu acho muito legal essa dinâmica, assim, de aquele momentinho família, agora já é quinto elemento. É no café, no almoço. No café, no almoço, São são algumas coisas. E é tipo, é muito normal, assim, aqui agora a gente tá conversando como irmãos. Agora aqui mas eu eu acho que conversando como sócios. é uma coisa que é normal, até se não fôssemos família. Né? Tem momentos para quem não é. Poxa, lá em casa, vocês conhecem todos da minha família. Não, briguei com a minha irmã, não sei o que. A gente tem esse papo. Sim, é o que acaba acontecendo com a gente aqui também. Né? O fato é que é incomum o assunto. Né? Mas nada que realmente afete, ou que extrapole, ou que vá sair dentro desse ambiente. A gente traz muito isso, né? Cada vez mais. É o exercício, né, que a gente falou, mas cada vez mais aquele ambiente de trabalho. Mas eu acho isso muito saudável, da gente ver, né, que vocês são uma família em harmonia fora daqui, né, que a Laurinha tem o titio dela, a né, gente finge bem, né, olha só. Vocês fazem aniversário, churrasco, enfim. É importante a gente saber isso também, né? Sim. Poxa, olha, daqui pra fora a gente tem uma vida de família. Sim. Eu posso dizer que não é uma questão simples, né? Eu acho que é um aprendizado mesmo. Eu acho que a gente vem evoluindo até em relação já foi muito difícil isso. Já chegou épocas da gente até se afastar um pouco. Se afastar, exatamente isso. Né? Como a Damaris falou, a gente já teve discussões de falar de separação, de rompimento de sociedade, enfim, a gente já chegou em situações muito críticas e tivemos que sentar várias vezes aqui e falar assim, e aí, nós vamos resolver, nós vamos fazer isso dar certo em termos de harmonia, de convivência, ou a gente vai parar por aqui. A gente teve algumas conversas dessas e sempre a gente se empenhou muito em fazer dar certo, né? Que envolve muita coisa. Essa vida profissional e pessoal, como a gente falou, é intimidade, entendeu? Você acaba falando diferente. A Damaris fala muito isso pra mim. Você não fala comigo igual você fala com os outros funcionários. É verdade, eu não falo. Entendeu? Mas mas você também não fala comigo desse jeito. É difícil você discordar, brigar profissionalmente aqui e chegar em casa como se nada tivesse acontecido. É um exercício gigantesco, entendeu? Não só entre a gente. Brigo com o Elias, no domingo tem o churrasco. Tem que encarar o Elias, entendeu? É um desenvolvimento muito forte. E aí, quanto mais a gente começa a separar essas personas, né, mais fácil fica. Então, aqui é entender eles como os meus sócios, a gente ter uma consciência que aqui é para trabalhar, não trazer o mínimo possível de coisas pessoais para cá, né? Ter papéis e responsabilidades separados. Até falando uma outra coisa, ela falou que ela gosta muito de dar pitaco, eu sou chato, sou crítico, sou exigente com as coisas, o Elias também né? O Elias, até por perfil, ela falou que somos diferentes, gato, tubarão e lobo, né? Então o lobo, aquela coisa da exatidão, da perfeição e tal. Então a gente tem esses pontos. Então a gente não se envolve muito, a gente tenta dar pouco pitaco no outro. A gente dá muito pitaco e entra muito no trabalho dos funcionários. Mas entre a gente, entendeu? Se o Elias chegar e falar assim, pô, eu tô com uma dificuldade aqui, não sei o que, me ajuda? Ajudo. Se ele não falar nada, você não se intromete. Eu não quero nem saber como é que ele faz, não quero nem saber se está bem feito, se está mal feito, porque
as críticas entre nós têm um peso diferente. A cobrança é muito maior, né? É muito maior. E eu acho que melhorou muito após até a entrada da Sheila. Sim. Por quê? Gente, o que eu recebo de feedback da Sheila é impressionante. Eu falei, acho que a Damares Wilson não recebe tanto feedback assim. Recebemos sim também. Então, assim, mas assim... Cada um recebe a quantidade de feedback que merece. Mas assim, aonde eu quero chegar para essa conversa? Receber o feedback da Sheila é totalmente diferente do que receber o feedback do Wilson da Damares. Por quê? O peso. O Porque a gente como vê é pessoal, pessoal. pessoal. e tudo mais. Então, assim, a Sheila tá colocando você na parede do livro. Não, você tem que fazer assim. Eu acho que a Sheila tem que ser canonizada. Eu também acho. Mas assim, você vê que a forma, né? Mas por quê? Se eu for dar um feedback para alguém aqui dentro, sem ser os dois, é totalmente diferente da maneira que eu vou dar para os dois. Então eu prefiro não falar. Na verdade, Então, o que acontece é o seguinte: a Sheila nos dá feedback. Entre nós, a gente se dá bronca. Perfeito. Essa Essa é a diferença. Eu fazendo meu merchan aqui, né, do treinamento de liderança, mas é onde eu ensino a diferença. O que é a diferença do feedback e a diferença da bronca. O que a gente faz entre a gente é se dá bronca. Entendeu? Se eu tiver que chegar para um colaborador nosso, então, você tem que fazer assim, não sei o que. Ô, Damares, você não viu isso, caramba? é a questão da intimidade, né? Traz essa situação muito mais de... isso a gente passa, né? A gente tem, que deveria ser o contrário, né? Mas a gente estoura, a gente desconta as nossas raivas, as nossas frustrações em cima das pessoas que a gente ama, as pessoas que estão próximas. Se encontra com alguém na rua, você não sai descarregando em cima da pessoa. E aí, tudo bem, tudo jóia, tudo ótimo. Chega em casa, entendeu? Desconta em cônjuge, pai, mãe e tudo mais. Então, é o que acontece. Até porque o ambiente profissional é um ambiente estressante. A gente está falando de sair de zona de conforto o tempo todo, busca de resultados, né, as adversidades do dia a dia de cliente. Responsabilidade, né? Sim. Porque assim, quando você está trabalhando como colaborador, você é responsável por fazer bem as suas tarefas, né? E ponto. Certo? Aqui não. Aqui a gente precisa fazer a empresa dar certo, né? A gente é responsável por vários colaboradores. Então, assim, o peso é muito grande. Né? Então, por exemplo, quando Elias vem e fala, poxa, esse mês não faturou o que deveria faturar. Já vem aquele frio na barriga, porque você precisa se reinventar e ver de que forma que você vai fazer as mudanças para que aconteça algum tipo de mudança, né? Para que o cenário fique realmente positivo. Sim. Então, aí já fica... E assim, eu e o Wilson, por exemplo, a renda vem da Quinto Elemento. Né? Então, se as coisas aqui não estiverem bem... A nossa Renda zero para ambos. Exatamente. Então... O Elias ainda tem a mão para segurar as pontas. Não estou tranquilo. Agora, então tem... É muita coisa envolvida. O que acontece assim, o que eu percebo, até falando um pouco agora como até empresário. Trabalhei 20 e tantos anos, principalmente em cargos de gestão, empresas de grande porte. Aí você acha que você sabe administrar, porque, nossa, eu era gestor, eu era não sei o que, de grande empresa. A hora que você abre a sua empresa, é totalmente diferente. Porque eu era gestor de RH, uma equipe de 15 pessoas, mas era de RH, falando de RH, fazendo RH. Tinha as outras áreas que... Isso vai falar com uma baita estrutura por trás. Quando você vira empresário, você tem que saber de marketing, de vendas, de finanças, de contabilidade, jurídico, gente, leis, você tem que saber. Processo, método de trabalho. Você tem que dar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso estressa. Estressa. Porque qual que é a sua habilidade? Você tem mais habilidade no quê? Uma coisa, né? Uma coisa. Não interessa, se você tem que conhecer, você gostando ou não, você tem que conhecer todas as outras. E aí, ao mesmo tempo que você está adquirindo todo esse conhecimento que você não tem,
você também tem que se preparar emocionalmente para lidar com sócios que pensam diferente. Sim. Que você vai ter uma liberdade de explorar mais, entendeu? Muitas vezes a briga aqui, entre eu e a Damares, por mais que tenha sido por assunto profissional, foi briga de marido e mulher. O tom da briga, assim... Então, você saber lidar com tudo isso é complexo. É complexo. Então, por isso que você tem que cada vez mais separar isso, ter uma disciplina interna, em termos de saber lidar com isso e começar a dividir papéis e responsabilidades. Lembra uma vez numa reunião que a gente fez, falei, o problema é que a gente se tromba demais. Por quê? Porque todos decidiam sobre tudo e todo mundo atuava em tudo. Tem que ir vender. E uma hora ia um, outra hora ia outro, né? Quando precisava acompanhar a área de vendas. Os problemas financeiros. A gente sentava e... o problema com o cliente. Era meio que o jogo de futebol, os 11 em cima da bola. Entendi. Então a gente se trombava demais, com opiniões diferentes. Não, parou. Vamos cada um cuidar de um pedaço, até porque isso também começa a tirar uma sobrecarga. Assim, eu preciso me preocupar com o cliente. O resto eu não vou me preocupar. Sim. Entendeu? Eu vou me preocupar com o financeiro. Legal, você vai se preocupar com o financeiro. Entendeu? Não quer dizer que quando tem um problema financeiro a gente não se reúna, sim, quando tem um problema com o cliente a gente não se reúne, cada um, mas só se passar de um certo ponto. Sim. Até o ponto normal, a preocupação é minha. Então eu vou dormir com aquele problema, não com 3, 4, vou dormir com um. Com cada um pega cada um, então a carga também fica menor. Com isso a gente começa a saber equilibrar mais. Entendeu? E em alguns momentos também, como você falou, tem que também dar o espaço é meu. Deixa eu dar uma, né? Somente no tubarão aqui, né? Bastante. Eu lembro uma vez a gente foi dar um treinamento, logo que a gente começou aqui também, um team building. No final a gente tinha que fazer uma fogueira. 4 horas de treinamento, de 10 em 10 minutos eu virava pra ela, e a fogueira? E a fogueira? E a fogueira? Já tava me deixando estressada, né? No meio eu falei assim, a sua preocupação é dar o treinamento, a minha é fazer a fogueira. Faz o seu que eu faço o meu. E não me enche. Então, aí ele só me olhava assim, né? Tipo, dá uma fogueira já foi. Não, olhar assim, Não, então tem hora também que a gente tem que, sabe? Sim, se impor, né? Se impor e falar, peraí, você tá abusando, você tá demais. Mas assim, até eu acho que eu trago muito esse olhar, né? Acho que a gente tem que passar por algumas situações, os perrengues, que, lógico, poderiam ser evitados. Sim, mas a gente passou para tirar ensinamentos. Acho que quanto mais maturidade também a gente vai criando. E não é maturidade de idade, é maturidade ali do ambiente, né? Sim. De como funciona. E você vai aprendendo a lidar. Principalmente emocional. Isso, e eu acho que faz toda a diferença. E precisa, né, entender, bom, até onde eu quero ir com essa briga, né? Será que isso é tão importante realmente para mim? Ou não, realmente isso é muito importante, né? Isso é mais importante para o Wilson do que para mim. Mas uma coisa que eu vejo é que essa experiência, principalmente para mim, na questão do cliente, ela é um grande diferencial. Porque quando a gente vai, 80% dos nossos clientes são empresas familiares, quando a gente senta com a alta direção e eles começam a falar, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Entendeu? Não é porque eu li num livro, não é porque eu fiz um curso, não é também. Mas eu consigo entender. Já passou por Já aquilo, passei. né? Então tem um processo da empatia, da conexão, de trazer coisas que na prática, isso deu certo com a gente. E o cuidado também, né? De não dissolver a família, né? Sim. De não dar mais, não dá levar. Às vezes a gente vai para ajudar, a gente fala, poxa, destruir aquela família. Não. Então é um cuidado que a gente tem, até pelo aprendizado que a gente tem aqui. Aconteça o que acontecer aqui, nós somos o que? Família. Família, em primeiro lugar. Sim. A gente teve uma situação dessa, né? A gente chegou numa empresa, conversou com... a segunda geração estava assumindo, né? Mas a gente foi falar com os fundadores, né? O pai e a mãe.
Aí a mãe falou assim, o que você espera do nosso trabalho? Que você consiga unir os filhos, os irmãos. Porque hoje eles não se falam. Ah, isso é muito triste, né? Aí eu falei assim, pensei, né? Falei, tá, mas e do resultado da empresa? Não, a empresa pra mim é um pouco importante. Financeiro também. O que importa é a família envolvida. Então, assim, é essa preocupação, né, que a gente tem. A gente precisa fazer a transformação da empresa? Precisa? Sim. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa unir essa família. Né? Primeiro porque, com essa desunião, a gente não vai conseguir ter resultado. E também não é só ter um olhar de falar assim, ó, não, é técnico, cada um faz assim e tal, o processo burocrático, né? Porque às vezes os copos estão cheios. Mas muitas vezes tem que ir na empresa fazer terapia familiar. Temos, faz parte do jogo, né? Quantas vezes você foi fazer consultoria financeira e você passou a ser terapeuta? A ser terapeuta da família. Porque meu marido, porque meu irmão, porque não sei o que lá. Aconteceu com a gente, né? Nós que somos consultores também, com quem mexe acontece. Né? Então, e aí a gente tem que também ter esse processo da empatia, que entender que aquilo faz parte, que pode ser que seja um absurdo, que não deveria estar acontecendo, que lá deveria ser um processo mais, né, técnico, de gestão da empresa. É muito fácil a gente falar, né? Tem que separar tudo, da pessoa aqui, da profissional, muito linda, né? Mas e aí, né? Na prática, né? Como é que funciona? Nossa, que absurdo, que não é assim, e eles não mudam. Eu sei como é que é. Eu ouço isso dos consultores. Não, porque a empresa tal, e a gente vai e fala e eles não mudam. Eu sei como é que é difícil mudar. É complicado, entendeu? Então, por isso que é importante até... E isso foi uma coisa que a gente pensou aqui, né? Quando a gente falou da questão da Sheila, né? Trazer ela para intermediar. Porque a gente começou a ver, poxa, quando a gente entra como intermediador, um mediador, melhor dizendo, nas empresas, a gente percebe que as coisas começam a fluir. Até a temperatura nas reuniões muda, por quê? Porque tem uma pessoa ali, né? Então eu não vou chegar perdendo a cabeça e tal. Já é um corpo estranho ali, já muda a dinâmica, né? A gente precisa disso. A gente sozinho não vai conseguir resolver isso. Entendeu? É aquela história, o santo de casa não faz milagre. Por quê? Porque aqui a gente está envolvido emocionalmente. Precisa tirar a emoção, né? Falo, gente, a Quinto Elemento é o meu filho profissional. A hora que eu vejo alguma coisa acontecendo de errado aqui, gente, é eu vendo a babada no tapa na cara da minha filha. É isso, esse é o sentimento que eu tenho com relação a Quinto Elemento. E eu sei que é o sentimento deles também. Por isso que isso aflora. As decisões são emocionais por causa disso. Tem muita coisa envolvida. Quinto Elemento não é simplesmente um trabalho. Né? Então tem muita emoção, tem muito vínculo afetivo aqui. Então as decisões são mais acaloradas, são mais emocionais. O tom em se falar sobre as coisas é mais emocional. E o próprio Deus falou, eu estou agora num projeto fazendo gestão de uma empresa. Lá eu sou profissional. As decisões são técnicas, avaliadas, analisadas, com toda a metodologia. Chega aqui, eu tô puto da vida. Que método caramba! Porque aqui, é com meu filho. Eu estava conversando com um rapaz, semana passada. Ele foi socorrista em ambulância, né? Ele falou que sabe qual foi o pior atendimento que ele fez na vida dele? Da avó dele. Acho que nem pode, acho. Não, mas você não, faz, né? não. Ele estava na casa dele assistindo televisão. Quando ele vê a avó dele tá desabando escada abaixo. Ele ia fazer o quê? Não põe a mão? Não. Chamar o SAMU? Vamos... Não. Foi pra cima da avó e já pegou. Cara, eu peguei ela de qualquer jeito, não sei o que, maior risco. Não aconteceu nada. Né? Mas ele falou, foi o pior atendimento que eu fiz. Um cara que fazia 5 anos que trabalhava com resgate. Porque ele foi com emoção. Com a emoção. É a mesma coisa das empresas. A gente vai com a emoção, a gente vai fazer a pior gestão do mundo. Por mais que você se prepare, por mais que você tenha conhecimento e tudo mais.
Quando você pega uma outra empresa, um desconhecido no caso, nossa, eu vou socorrer um motoqueiro que sofreu um acidente de trânsito. Legal, eu chego lá com todas as técnicas. Vou pôr a prancha, vou imobilizar, vou não sei o quê. Aí minha avó sai que sai. Entendeu? É também esse processo nas empresas. E o que eu acho que é muito importante também, fica também uma dica, que é sempre importante avaliar o que é mais benéfico, né? Tanto para a família, para essa família aí que está dentro da empresa, quanto também para a saúde da empresa. Em muitos casos, não é possível ter todas as pessoas atuando. Né? Aí é importante realmente profissionalizar, colocar um CEO, colocar alguém realmente para gerir, e essas pessoas às vezes até se afastar, realmente sair, ficar num conselho, num conselho mesmo, né? Mudar. Ou numa atividade mais operacional. E até o que acontece com as nossas terceirizações, né? Eu Sim. fiquei por um tempo fazendo esse papel de ficar aqui, fazendo as coisas mais... tomando as decisões mais importantes e depois comunicava com o conselho. Sim, sim. Mas você também tira um pouco dessa questão, né, Tira o calor e a Isso. transição, né? Porque é diferente a hora que eu, como conselho, sócio, não operante na empresa, já recebo essa informação filtrada. Sim. Agora, quando eu chego e vejo as coisas acontecerem, sobe aquela, né, falando do tubarão aqui, sobe aquela raiva. Agora, se chega um administrador mostrando através de números, através, né, uma metodologia, com um plano de ação, a coisa já vem mais palatável. Isso, e outra, você tem aquelas coisinhas pequenininhas, você resolve. Que é exatamente né? isso. O que me emputece não são as coisas grandes, são as coisas pequenas. São aquelas coisas, sabe, aquele básico que não foi feito. Sabe quando as pessoas procuram pelo novo? Você está querendo dizer que eu procuro pelo novo? Claro que não. Ah, bom. É só Mas, por exemplo, até falando sobre essa questão, né, que você falou da terceirização, de ter um gestor profissional. As empresas familiares, né, elas têm uma característica que é assim: eu não monto uma empresa porque eu sou um administrador. Eu monto uma empresa porque eu sou tecnicamente bom na operação ou na comercialização. Então, por exemplo, quem monta uma academia, eu falo isso sempre, quem monta uma academia não é um administrador. Não é aquele cara que acabou de sair da faculdade de administração e fala, vou empreender, vou montar uma academia. Não, é o professor de educação física, é o educador físico. Né? Ele começa sendo personal, não sei o que, tal. Vai ser professor, aí ele vira personal, aí junta uma grana, vamos montar uma academia. Ele não entende nada de gestão, e é o que a gente falou que é complexo, porque o cara vai ter que começar a entender de jurídico, financeiro, marketing, vendas, gestão de pessoas, RH, DP, logística, compras, manutenção, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo e agora. Quando ele põe esse profissional preparado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que ele gosta. Sim. Aí eu vou cuidar da área técnica. A gente fez um trabalho lá no começo também de consultoria, e a gente foi conversar com o dono de uma empresa que era de engenharia, uma empresa com 300 e poucos funcionários. Ele deu uma aula pra gente sobre o negócio ali, técnico, os indicadores, a precisão, não sei o que e tal. Mas a gestão da empresa? Sei lá como é que tá, entendeu? Então também ter essa talvez uma humildade, talvez, não sei, mas essa visão, depois às vezes fala assim, eu preciso trazer alguém que vai ter um olhar mais profissional, mais técnico, mais de negócio, que vai ser saudável para a minha empresa. Isso vai tirar um fardo de cima de mim, que eu não tô a fim de ter, não deixo de ser dono. O cara vai prestar contas, uma vez por mês vai chegar aqui e vai prestar contas do que está acontecendo. Só que eu não vou ter que ficar administrando essas coisas e de repente eu vou fazer aquilo que eu gosto. Eu vou atuar. Um cliente nosso uma vez falou assim, o meu sonho é ser motorista da minha empresa. Eu quero ficar dirigindo caminhão o dia todo. Lembra?
Ele até falou assim, não vejo a hora da minha filha terminar a faculdade de administração, vou pôr ela aqui tomando conta e vou dirigir, vou. É isso que a gente tem que entender. Por exemplo, eu falo até sobre mim, a coisa que eu mais gosto de fazer é dar treinamento. Então, gente, alguém administra aí? Eu quero ficar só dando treinamento, entendeu? Lógico, de vez em quando eu quero me dar um pitaco. Entendeu? Gravar os meus podcasts no WhatsApp de manhã. Uma dica muito importante, né, que a gente vê nas empresas, o que acontece nas empresas, é colocar pessoas parentes porque confiam, mas a pessoa não tem competência para aquele cargo. E isso não tem problema nenhum. Qualifica a pessoa. Primeiro qualifica, primeiro deixa a pessoa se preparar. Se vai cuidar do financeiro, se prepara, porque o financeiro não é só pagar conta. Né? Gente, vocês colocariam mais algum membro da família para trabalhar aqui? Não. Neste momento, não. Eu acho que a empresa tem que estar mais preparada para entrar pessoas aqui dentro. Nunca diga não. Não estou falando que é uma coisa que pode fechar, tá impossível. Não, mas a gente não pensa nisso. Não pensa e não se sente seguro. Eu acho que a única, no meu modo de ver e de pensar hoje, tá? Eu acho que a única forma de entrar algum membro da família aqui é só se for realmente nossa sucessão. Não vejo colocando outras Primeiro pessoas. que assim, né? As dicas. Nunca contrate uma pessoa que você não possa demitir. Uma outra situação, até um olhar mais humano, né? Não humanizado, mas olhando o ser humano dentro daquilo que o Elias falou. Tá, eu coloco, sei lá, meu tio aqui para trabalhar com a gente. Tá certo? Ah, porque coitado, tá desempregado, tá não sei o que, tá não sei o que lá, é da família, é de confiança. Quando ele põe o pé aqui dentro, ele vai entrar querendo se capacitar a fazer, ou ele vai entrar pensando, ah, eu sou tio do dono, eu vou... E a todo momento ficar... Pode ser, mas a maioria das vezes o que a gente vê, os grandes problemas que a gente vê na empresa, não é que ele chega com uma solução, ele chega com um problema ainda maior. Porque ele não vai querer se capacitar, porque ele está numa zona de conforto, porque ele é familiar. Ele não vai ser demitido. Ele não vai ser demitido, né? Ele usa a questão familiar para incomodar os outros colaboradores. Usa o crachá. Usa o crachá do parente, né? Ah, vou falar lá. Se mexer comigo. Eu sou primo, eu sou... Gente, as grandes dores de cabeça que a gente vê nas empresas são esses familiares satélites. Né? Não que estão no corpo diretivo, mas que estão, trouxe um sobrinho, trouxe um tio, trouxe um primo, trouxe... Gente, o que esses caras dão de problema? E normalmente o que E aí os empresários, depois de algum tempo, percebem isso, aí chegam para nós aqui, né, e falam assim, como é que eu vou fazer? E agora? O que eu faço? Porque se eu demitir, como é que eu vou fazer no almoço de domingo? Como é que eu vou fazer não sei o quê? Eu ponho esse cara na rua, esse cara começa a passar necessidade... E aí, vão me criticar, vão falar não sei o quê. Então ele acaba tendo um grande problema ali para administrar, porque ele trouxe numa confiança de, pô, é família, pessoal, o cara vai vestir a camisa. Só que o que a gente mais vê, que é a questão do ser humano, o ser humano busca a zona de conforto, a hora que ele vem para uma empresa onde ele tem uma baita zona de conforto, onde ele é próximo, né, familiar da direção, aí que ele não vai fazer nada. Como que eu vou tirar meu filho da empresa? Como que eu vou tirar meu filho? A gente já viu empresas que o filho chegava, colocava o fone, abria lá na plataforma de streaming e ficava assistindo série o dia todo. E todo mundo pé da vida com o cara. Todo mundo cheio de trabalho e o cara lá. E aí começa o Brasil assim, se o filho do dono não tá nem aí com a performance da empresa, por que eu vou estar? Então tem que ser muito bem estudado. Muito bem estruturado e acho que a pessoa tem que estar muito bem capacitada mesmo para assumir qualquer papel, qualquer posição aqui. E vocês três, né, o Wilson já falou que vocês têm perfis muito diferentes, né? Um tubarão, um gatinho, um lobo. Como que faz para implantar cultura dentro da empresa? Como que faz para chegar nesse conceito de cultura aí dentro da Quinto Elemento?
Como pergunta é Eu essa? vejo que é uma dificuldade, né? Porque eu quero que seja do meu jeito, quero todos novos aqui dentro. Né? Exatamente. E não é. Como que vocês Então, fazem para onde- chegar num consenso aí? É onde na minha parte eu falo, eu não entendo nada de RH, deixa pra eles. Não, acho que nós colocamos, né, a parte institucional aí muito, que é a identidade quinto elemento. Né? Então é isso que tem que prevalecer sempre. Então não é o que eu quero, o que eu acho, como eu quero. Nem o Wilson e nem o Elias. A gente definiu ali uma identidade quinto elemento e aquilo é o correto, é aquilo que deve ser seguido. Se nós não estamos fazendo, então nós, de certa forma, estamos errados, né? Porque o ideal, realmente, o que a gente idealizou como quinto elemento é seguir realmente de acordo com aquela identidade institucional que a empresa tem. Quando você tem uma cultura que ela é caracterizada pelo perfil do líder, ela está errada. Nós já falamos sobre isso no episódio de cultura. Falamos num treinamento, a gente falou sobre isso. Então, se você tem características da sua cultura baseado no perfil, está errado. Então, porque o Elias é lobo, né? A gente precisa gravar um podcast falando mais de perfis, né? Para ficar claro para as pessoas aqui. Perfil lobo, mais analítico, detalhista e tal. Se você tem uma cultura muito forte disso, está errado. A sua empresa está indo para o buraco. Ah, mas a gente tem aqui uma cultura do tubarão, tudo para ontem, né? Foco só em resultado, não interessa como. O importante é que está entregando resultado, também está errado. A cultura, ela precisa ser baseada em cima dos valores, de premissas, dos princípios da marca. O propósito, realmente. Por Então, que essa empresa e aí pouco importa. Aí o perfil ele fica secundário. Ele fica muito mais um estilo. Tá certo? Do que a parte principal, né? Então, assim, vamos falar de forma genérica. Aqui um dos nossos valores é qualidade no atendimento de excelência. Tem que ter um atendimento de excelência. Independente se eu vou atender como lobo, como tubarão, como gato ou como águia, né? O atendimento tem que ser de excelência. Para isso, eu preciso determinar o que é um atendimento de excelência. Por quê? Porque o lobo vai achar que um atendimento de excelência é ser preciso na informação. Eu vou achar que um atendimento de excelência é resolver o problema do cliente. Ela vai achar que excelência no atendimento é ser toda fofinha, delicada, atender bem, cordial com o cliente. Pode ser que não seja nada disso. Então eu preciso definir. Ter um atendimento de excelência para quinto elemento é isso. Aí, a hora que acontece alguma coisa, a gente pega a lei e fala assim, você fez isso daqui? Não fiz. Então você fez errado. É que eu não gosto porque o meu perfil. Cara, problema seu e do seu perfil, né? Você tem que seguir isso. A gente tem que entender que na empresa ninguém pode ser maior do que a empresa, nem mesmo os sócios. A gente vê em muitas empresas isso, né? A gente já passou por situações. Poxa, mas o cara que sabe tudo do sistema, é ele que desenvolveu, ele que sabe. Se ele sair, meu Deus do céu, fecha a empresa. O que acontecia com esse cara? Ele fazia o que ele queria, trabalhava com o que ele queria, ele enfiava o dedo na cara do dono, mandava o dono para aquele lugar e o dono ainda pedia desculpa. Entendeu? Então, ou funcionário ou mesmo os diretores nunca podem ser mais importantes, né, do que a empresa. A empresa está em primeiro lugar e com esses princípios, né? Então, aqui entre nós, se um de nós tiver que sair, sai. A quinto elemento continua porque ela tem essa identidade quinto elemento. E cada vez mais a gente precisa tornar isso um processo natural. Não é tranquilo, né? Não é tranquilo. Ter uma cultura ajustada não é fácil, não. Estamos em busca disso. Show. Bom, gente, pra gente finalizar aqui nosso podcast, queria que cada um falasse um ônus e um bônus de trabalhar em família. Só um, cada um. Eu sei que a gente já falou vários aqui, mas... Um ônus é fácil, né? Eu acho que o ônus é realmente essa questão aí do desafio diário de separar
né, a vida profissional da vida pessoal. Eu acho que isso acho que é o maior desafio realmente. E a parte boa, eu acho que é também ter a oportunidade de estar perto, de conviver, né, de forma um pouco mais próxima das pessoas que fazem parte da nossa vida. Então, quando vem as conquistas, quando a gente alcança realmente os objetivos, a gente está em família. Então, isso também é muito prazeroso, é muito gostoso. Um ônus é entender tudo isso. Para o meu perfil, né? É tudo muito exato. Tudo isso, né? Essa dinâmica maluca que é ser dono. Né? E o bônus é um grande aprendizado. A gente pode levar isso para o próximo. A gente sabe que a nossa missão aqui dentro da empresa é levar o bem comum aos nossos clientes. E só de você salvar um, já valeu a pena. Só fazendo parênteses, né? Porque é legal essa questão dos perfis, né? Porque a gente vai celebrar em família, o gato, né? Em família, né? Não, o importante é entender, né? O lobo. Eu acho que o ônus é realmente essa questão dos conflitos. Né? É extremamente desgastante emocionalmente esse processo. De conflito, e também, tanto o conflito externo, né, com os dois aqui no meu caso, mas também um conflito interno disso, né? Eu tenho que, sabe, me reinventar, de fazer desse conflito uma evolução. Isso é muito desgastante. Eu, principalmente, tenho uma dificuldade pelo perfil tubarão, é por isso até que eu fiz o link, né? Porque o tubarão é aquele que quer ir sozinho. Porque sozinho eu vou mais rápido, né? O tubarão é da velocidade. Então tem que ficar tudo alinhando, pedindo permissão, e vamos votar. Cara, que baita perda de tempo, meu Deus do céu, tem que ficar costurando. Então isso é complicado. Não pelo fato de ter da família, mas até por ter sócios, né? Agora, o bônus... eu acho que é muito isso, é quando as coisas estão indo bem, você conseguir participar isso muito das pessoas próximas, né? Ver isso acontecendo, poder celebrar, né? No caso aqui mais próximo, minha esposa. Então isso é gratificante, isso é gostoso, isso dá um gás a mais, né? É diferente. Bom, e eu, como uma visão de fora, eu vou falar também, né? Pra mim, qual que é o bônus e o bônus de trabalhar com vocês, por família, e também feedback ao vivo. Isso não estava no script, pode cortar essa parte. Inclusive, eu acabei de pensar nisso agora. Eu acho que o ônus é realmente a gente saber lidar com os perfis diferentes, com os pensamentos diferentes, porque, né, a gente sempre convive muito em conjunto aqui, então, realmente saber lidar, né? Bom, hoje o Wilson é um ser humano, não está num dia legal, hoje a Damaris não está muito bem, hoje o Elias está mais quieto, tem que deixar ele mais no canto dele, então a gente também saber lidar com isso, pra gente também é um aprendizado e acaba sendo um ônus, né, porque às vezes, bom, eu tô super feliz, aí o Wilson não tá num dia legal, ou então o Wilson tá num dia muito feliz e eu tô tipo puta com o Wilson, mas eu sou profissional, então eu tenho que lidar aqui profissionalmente, isso E eu acho que a gente aprende muito, né? Eu acho que eu aprendi muito com essa questão dos perfis diferentes, então tenho mais tolerância, tenho mais flexibilidade, acho que isso é muito bacana. E o bônus é poder fazer parte dessa família, né? Porque hoje realmente eu considero o Quinto Elemento uma família, né? Todos vocês aqui sabem pelos problemas pessoais que a gente passa, né? Que eu estou passando e me acolhem e me têm muito como parte da família, assim. Então, como diria o Henrique que está aqui nos bastidores, estamos juntos. Estamos juntos. E hoje na prática eu consigo ver realmente isso, que estamos juntos. Eu acho que é talvez um ponto bom, assim, a gente também tem um olhar mais familiar da empresa. Põe um ambiente mais familiar também com relação a isso. Legal. Gente, muito obrigada. Acho que foi um podcast muito legal, muito divertido. Apesar de ser um tema complexo, foi leve, né? O nosso bate-papo aqui. Acho que o pessoal que está aí em casa, que também tem sociedade e família, deve ter se identificado com muitas coisas.
né? Se não se identificou, se tem mais alguma coisa que queira acrescentar, queira falar, manda aí pra gente nos comentários. A gente quer saber também qual que é a sua dificuldade aí em sociedade e em família, para ver o que a gente também consegue ajudar vocês, né? Pra gente também é um aprendizado. Vai ser um prazer também aconselhar essas pessoas, né? Com certeza. Trazendo as dificuldades, a gente dá um pouco aí desses pitacos, não é verdade? A gente adora dar pitaco na empresa dos outros também. Com certeza. E é um grande aprendizado pra gente, né? Isso, e fica aqui o convite para vocês aparecerem mais podcasts, Elias, Damares. O Wilson nem vou fazer o convite porque ele está aqui sempre, mas também é sempre muito legal, muito interessante. Sempre com aprendizados novos, né? Isso daí não tenho o que falar. Muito obrigada a vocês que nos assistiram, espero vocês no próximo episódio. Não deixa de curtir, compartilhar esse podcast com as pessoas que você gosta, deixar o like, comentário e até mais. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.